Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ver aqui a história icônica e o encontro de Davi e Golias. Então, o que estava acontecendo neste momento da história? Havia uma guerra iminente do povo de Israel contra os filisteus, e eles estavam em um lugar onde havia o exército dos filisteus, havia o exército de Israel e um vale no meio, e aí surge a figura de Golias, afrontando o exército de Israel. Só que tem um detalhe: se você pegar uma versão bíblica que faça a conversão das medidas, da altura, a versão que eu estou usando para este capítulo especificamente diz assim, olha: saiu um guerreiro chamado Golias, da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Você imagine você encontrar um soldado num campo de batalha de 3 metros de altura. Claro que você vai ter medo. A Bíblia também fala que a couraça de escamas de bronze que ele usava pesava em torno de 60 quilos. Então era alguém muito grande, muito forte, e que nas vistas humanas era alguém que não seria possível de vencer. E o problema é que esse Golias, ele começa a fazer uma afronta ao exército de Israel, sem levar em consideração que este exército de Israel é o exército que tem aliança com Deus. É o povo de Israel que está ali com seus homens de guerra. E aí ele começa a fazer uma afronta muito severa. Olha, escolham entre vocês aí de Israel um único homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, nós todos seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e matar, vocês serão nossos servos. Então você imagina um desafio desse chegando no ouvido do rei Saul, que a essa altura do campeonato, como a gente já viu, já estava atormentado por um espírito que era mau, já havia se retirado o espírito do senhor dele, ou seja, estava ali desesperado. E Golias, de forma insistente, desafiando ele: olha, e aí? Manda aqui um guerreiro para lutar comigo, que se eu vencer, vocês são meus servos. Se vocês vencerem, aqui o exército todo vai ser seu servo. Então era uma afronta muito severa. Nesse contexto, Davi, ele ficava um tempo lá com Saul, que foi o que nós falamos na reflexão anterior. Saul gostou do que Davi estava fazendo, em tocar a harpa. Então ele ficava um tempo na casa lá de Saul, e às vezes ele ia ajudar o pai dele, porque o pai dele já era velho. No caso, Jessé já era velho. E quando ele vai apacentar essas ovelhas de Jessé, Davi tinha 3 irmãos que estavam na guerra. O pai pede para que ele vá até o local da guerra para levar mantimentos para eles e não deixar faltar nada. Isso tudo porque Davi ainda era muito novo. Ele era o mais jovem dos seus irmãos. Então, nesse momento que Davi leva os mantimentos para os seus irmãos, o pai tinha pedido para que ele pudesse levar notícias dos irmãos, né, de volta ao pai. Ele vai lá, né, deixa ali aquela alimentação e ele começa a fazer as perguntas: e aí, como é que estão os meus irmãos? E aí ele começa a ouvir o que estava sendo dito naquele contexto. Olha, vocês viram aquele homem, Golias, né, o povo falando de Golias, né, que veio ali afrontar Israel? Esse era o burburinho da época, né? O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. E também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. E Davi ouviu isso. E aí Davi começa a fazer essas perguntas, né? Mas o que vai ser dado mesmo para o homem que matar esse filisteu, né? Porque quem esse cara pensa que é? E aí é que vem essa frase de Davi, né? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? Lembrando que a circuncisão era o sinal visível da aliança dos homens com Deus, né? Já falamos isso em outras reflexões ao longo do Antigo Testamento. E cada vez que Davi perguntava o que o rei ia fazer com aquele que matasse Golias, ele ouvia, até que em dado momento um irmão dele chega e fala: o que é que você está fazendo aqui? Você está vindo aqui porque você é ambicioso, né? E não sei o que. Assim, ainda há uma rixa no contexto histórico de Davi com seus irmãos. Na verdade, parte dos irmãos de Davi contra ele, né? E aí Davi começa a buscar essas informações, e aí ele tem a coragem, que eu entendo como coragem, de chegar até Saul e falar assim: Saul, é o seguinte, né, falando pro rei Saul, né? Rei, que ninguém entre em desânimo por causa desse incircunciso filisteu, porque este seu servo irá e vai lutar contra esse filisteu. E aí Saul toma um choque e diz o seguinte: você não pode lutar contra ele porque você ainda é jovem, e esse cara ele é guerreiro desde a sua juventude. E aí Davi começa a falar um pouco da sua história. História essa que ainda não estava sendo escrita aqui neste momento. E nós vamos entender claramente como Deus vai preparando as pessoas ao longo de suas vidas para que essas pessoas possam enxergar e enfrentar esses momentos decisivos. Quando Saul diz que Davi era muito jovem, olha o que Davi respondeu para Saul: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás dele
batia nele, livrava o cordeiro de sua boca. E se esse bicho se levantasse contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo, Davi falando de si, matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque ele está afrontando o Deus vivo. Olha o discernimento que Davi tinha nesse contexto. Ou seja, quando você olha para a história de Davi, imagine você, um jovem, lutar contra um leão, defender um cordeiro de um urso. E aí Davi continua: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e vai me livrar da mão desse filisteu também. Davi ele reconhece soberanamente como Deus agiu em favor dele naquelas ocasiões. E parece que todos nós atravessamos alguma coisa parecida quando chegamos em algum momento decisivo da nossa vida e que nós olhamos para trás da nossa história e tudo que nós sofremos, tudo que nós enfrentamos, parece que começa a fazer sentido, né? Será que não foi para isso mesmo que nós sofremos, para que fôssemos preparados para esse momento? Essa é uma pergunta e que, na minha visão, no meu entendimento, a resposta ela é muito clara. Quando Davi dá essa argumentação para Saul, Saul diz o seguinte: então você vai e que o Senhor esteja com você. E aí Saul quis vestir a sua armadura, né? Deu capacete de bronze e tudo, mas Davi não conseguia lidar com todo esse tipo de armamento, né? E até ele mesmo falou assim: olha, não posso andar com isso porque nunca usei. E Davi tirou essas coisas pesadas sobre si e pegou o seu alforje, 5 pedras, e foi lá enfrentar Golias. E você vai ver em toda essa narrativa que o Golias, quando ele encontra Davi para esse confronto, né? Golias fala para ele assim o seguinte: ô Davi, será que eu sou um cachorro? Você tá vindo contra mim com um pedaço de pau, né? E aí ele amaldiçoa Davi com os deuses dele lá, né? Ele fala assim: olha, vem aqui que eu vou dar a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Então ele ameaçou Davi de morte. Ali era um encontro que um dos dois teria que sair morto mesmo. Não havia, não tinha uma possibilidade de prisão. Ali a afronta era muito grande, então a morte era a única resposta para esse cenário. E aí Davi, quando ele escuta essa afronta de Golias, ele diz o seguinte: olha, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de todo Israel, a quem você afrontou. Então a questão é essa. A briga de Golias com Davi não era de um ego contra o outro. Era o entendimento que Davi tinha que Golias estava afrontando o próprio Deus quando afrontava o seu povo. Era óbvio isso, né? Então a palavra diz que Davi continua falando com Golias: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu vou te matar, eu vou cortar sua cabeça e darei o seu cadáver ao arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha o discernimento de Davi, jovem, com tudo aquilo que ele havia enfrentado, para passar por um momento desse. E aí o filisteu foi para cima de Davi. E aí quando esse se apressou para ir para cima de Davi, ele pegou o seu alforje, tirou uma pedra, jogou, né, como se fosse um estilingue, né, um pouco mais rudimentar, atirou contra o filisteu, atingindo na testa, né, e a pedra se crava nessa testa e ele cai com o rosto no chão. E aí Davi, é assim que ele vence Golias, e ele, como ele não tinha espada na mão, o que ele faz? Ele vai para cima de Golias depois que ele tinha caído, pega a própria espada de Golias e ele corta a cabeça de Golias fora. Olha que coisa heróica e maravilhosa. O efeito dessa derrota de Golias para o exército do filisteu foi um absurdo, né? A Bíblia fala que quando os filisteus viram que Golias, que era o herói deles, tinha sido abatido, que eles começam a sair correndo do povo de Israel com medo do exército, desesperados. E eles vão tropeçando, e aí o exército de Israel vai para cima também dos filisteus e acaba subjugando esse exército, né? Consegue vencer e terminar, né, de uma vez por todas com esta afronta, né? E no final desse capítulo, o que é muito interessante é que quando Davi estava voltando para falar com Saul com a cabeça de Golias ainda nas suas mãos, né? Saul meio que atônito, né, pergunta para Davi: meu filho, de quem você, né, meu jovem, né, de quem você é filho? E aí Davi responde: olha, eu sou filho do seu servo Jessé, o belemita. É muito grandioso ver como um jovem apossado, né, do Espírito do Senhor, como a Bíblia mesmo disse, é capaz de fazer este tipo de coisa para trazer esse livramento de Israel.
Então, são várias as lições que nós podemos extrair desse capítulo. A que me marca muito é quando Davi ele vai falar com Saul e ele fala sobre sua história de vida. Olha, já aconteceu isso comigo, que deu essa reflexão que eu já participei para vocês aqui. Muito claramente, todas as intempéries que nós enfrentamos na nossa vida nos preparam para momentos que são preciosos. Às vezes, claro, não tão grandes como esse de Davi, mas momentos que são grandes nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós queremos questionar a Deus por conta do sofrimento que nós enfrentamos? E esse sofrimento, ele pode estar sendo meramente um preparo para grandes coisas que nós vamos fazer em nome do Senhor. Então, nós não devemos então temer as intempéries. O que devemos é entender contra quem nós estamos lutando e quem é que está nos afrontando, qual é a guerra que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer. Esse é o nosso caminho como cristãos. E a partir desse entendimento, nós vemos claramente que um jovem, que era o mais desprezado de sua casa, até no episódio que ele vai levar o mantimento para os irmãos que estavam na guerra, ele é repreendido pelos irmãos, acusado de ser ambicioso, enfim. É justamente nesse, assim, a Bíblia parece que deixa muito claro que justamente esse que não atendem os critérios dos homens são aqueles que Deus usa de alguma forma soberana, poderosa, para construir histórias, no caso de Davi, fazer parte da história de Israel, no meu caso, no seu caso, por vezes para fazer parte da história da nossa vida e, quem sabe, na vida de outras pessoas que nós estamos servindo.